Olá, eu sou o Pescador de Sonhos e vou-vos trazer o mito na arte da Ouro. Para esta primeira rúbrica, encontramos-nos aqui em Almada, nesta lindíssima cidade, onde se situa este parque, Comandante Júlio Forrás. Nas suas imediações encontramos o Fórum Romeu Correia, e é precisamente do Fórum Romeu Correia que eu vos pretendo falar um pouco, pois dentro da sua estética, dentro da sua arquitetura, contemplam os murais de extrema beleza, realizados pelo artista Rogério Ribeiro. Rogério Ribeiro, dentro da sua proposta artística, procurou descrever a Odisseia de Fernão Mendes Pinto, esse ilustre português, esse sonhador e aventureiro, portador da alma portuguesa. Mas para além desta descrição trazida pelo artista, toda a arte contempla em si uma narrativa subjacente. Não se encontra presente de forma racional, não se encontra presente de forma consciente ou criada, mas que, através do símbolo, do mundo simbólico, que é transversal a todas as artes, seja ela a escrita, seja ela a literatura, seja ela a poesia, a música ou a dança, consegue captar o espírito do tempo, a essência do tempo vivido. E é precisamente nesta dimensão que eu vos convido a mergulhar. Vamos pescar o nosso sonho coletivo. O mural que podemos encontrar na fachada do Fórum Romeu Correia caracteriza-se por uma pintura de grandes dimensões, realizada sobre azulejos, com uma distribuição que se pode ler da direita para a esquerda, organizados em filas verticais constituídas sensivelmente por 3 níveis. No canto inferior direito encontramos a imagem de uma casa rudimentar, de linhas simples, onde o artista procurou, exatamente através dessa simplicidade, estabelecer a casa enquanto símbolo, desprovendo-a de particularidades que a constituíssem como casa real, e assim sublinhando o seu aspecto arquetípico e simbólico. Esta matriz simbólica é reforçada pela presença de uma mão que segura um lenço branco, estendido ao vento, marcando uma partida, uma despedida, marcando a casa enquanto lugar de proteção, de conforto, onde mentalmente habitamos e nos refugiamos. Mas onde a vida, Mestre Suprema, abrindo sempre caminho ao desafio, propõe sempre sair, à descoberta de novos caminhos, ao sabor de novas circunstâncias, para realizarmos o nosso potencial individual e coletivo. No painel acima, distingue-se uma figura humana, masculina, inserida numa imagética que procura transmitir a ideia de viagem, onde o avião, pássaro, aí representado, símbolo eminente de deslocação enquanto avião, mas também de espírito e de elevação enquanto pássaro, transporta o homem a novas alturas, a novas geografias da consciência. A postura reclinada e passiva da imagem humana marca o espírito do pássaro enquanto guia do caminho e senhor do destino. No painel superior e último desta primeira secção, encontramos novamente o lenço enquanto representação, mas desta vez em pleno voo, marcando a viagem que já se faz, que está a decorrer. A transição da primeira para a segunda secção do mural é feita através do painel superior, onde a viagem iniciada pelo homem se estabelece como objetivo e culmina no alcançar de uma nova consciência, de novos valores. A abertura do Sol, enquanto símbolo maior de consciência, é anunciada pela mão aberta que convida a ver. Esta proposta é feita por alguém que se elevou, mas que apesar de voar, continua a ser humano. Este facto encontra-se bem patente na artificialidade das suas asas, presas por correias ao seu corpo. Traz consigo um novo vento, um novo espírito do tempo, onde a humanidade resgata a sua natureza individual e coletiva, simbolizada de forma bela pela mulher nua, onde os seus braços, cobertos de ramos, enfatizam o feminino enquanto mãe e natureza. O painel central desta segunda secção ilustra de forma bastante explícita a ideia de escravidão, onde uma multidão prostrada, dominada, maniatada, é utilizada no seu cárcere enquanto força de trabalho, é desprovida da sua humanidade e natureza, estabelecendo assim a lógica da narrativa com o painel superior, onde os novos valores trazidos pelo elevar da consciência do homem respondem a esta escravidão enquanto direção e libertação. A ideia de enfermidade continua a ser representada no painel inferior, onde várias figuras humanas se encontram deitadas e doentes. Todo o quadro tem uma atmosfera lúgubre, escura, patológica, utilizando a ausência de luz como símbolo da enfermidade, estabelecendo assim uma lógica antagónica com o painel superior, onde a luz natural é apresentada enquanto consciência e cura. A terceira secção marca o móvel dessa escravidão, onde um pilar se procura levantar, contendo em si uma simbologia também de elevação, sublinhada pela pirâmide humana que o envolve, constituída por homens amarrados, sobrepostos e crucificados. Sublinha o caráter cultural e religioso do sofrimento, onde a função social da religiosidade, enquanto instrumento de enquadramento do comportamento humano às necessidades sociais, já não cumpre a sua função,
materializando-se como veículo de dominação e de sofrimento psicológico. Esta imagem, para além dos aspectos mais generalistas descritos anteriormente, contém pormenores incontornáveis e emblemáticos. Encontramos na base da pirâmide um casal que se beija, procurando esconder o seu gesto, de forma mais ou menos camuflada. Este encontro, também psicológico entre o feminino e o masculino, caracteriza-se por ser uma sincronia com a alma, entre a razão e a emoção, entre a memória e a ação, entre o coração e a vontade. Onde a persecução de um ideal religioso de comportamento humano torna esse encontro pouco frequente, enfatizando o caráter predominantemente castrador da religiosidade descrita, independentemente do valor desse adiar de recompensa possa aportar no futuro. Outro pormenor que importa salientar é a presença, mais uma vez próximo da base da pirâmide, de uma personagem que aponta nitidamente outra direção, acrescentando a ideia de alternativa, de caminho diferente. A quarta e a quinta secções podem ser interpretadas em conjunto, estabelecendo uma conexão entre ambas, como parece sugerir o quadro superior, onde as duas colunas se encontram unidas. No primeiro quadro da base encontramos diferentes elementos. Elementos esses que parecem aludir a um contexto naval, onde podemos identificar o que aparentam ser mastros e velas enroladas, bem como algo onde se consegue identificar características similares a uma rampa, abrindo assim também o caminho à ideia de viagem, tornando-se esta interpretação mais coerente quando enquadramos o painel que se encontra adjacente, onde uma figura de cariz religioso viaja no seu trono sobre as costas de um homem, estabelecendo-se assim um paralelo, uma sincronicidade, entre uma viagem externa de evangelização e a viagem interna na psicologia do homem, proporcionada pela adoção ou imposição do ideal religioso. No nível seguinte destas colunas encontramos dois quadros que partilham novamente a temática religiosa. Mas aqui o artista Rogério Ribeiro procurou, julgo até de forma consciente, materializar as duas atmosferas de forma antagónica, aportando ao quadro da direita luz, em contraste com o painel da esquerda, onde a sombra é dominante. O painel da direita, luminoso, em contraste com a sombra no quadro adjacente, procura enfatizar o caráter superficial e visível destes acontecimentos, onde, mais uma vez, uma figura de características eminentemente religiosas se encontra presente. As suas vestes eclesiásticas e cerimoniais, fortemente adornadas, cobrindo-lhe todo o corpo, terminando com uma mitra sobre sua cabeça, não deixa dúvidas quanto ao símbolo representado. Esta figura religiosa, este Papa, encontra-se no exercício do seu poder, da sua influência, levada bordada nas velas das naus, mas também nas costas do homem ocidental. Nesta representação, a religiosidade e a sua ideologia são apresentadas apenas enquanto veículo de poder, desprovidas do seu ideal primeiro. Já não elevam o homem, marcando bem a relação hierárquica estabelecida entre esta Igreja e a humanidade, subjugada, prostrada e adormecida. Onde um homem vulnerável e nu salienta de forma inquestionável o caráter de domínio que a imagem pretende transmitir. O quadro que encontramos nas suas costas, marcado pela sombra, infere a existência de uma narrativa subjacente que se materializa na profundidade e caminha paralelo ao que se passa à superfície. Nesta viagem pela psique humana individual e coletiva, proporcionada pela experiência religiosa, onde infelizmente o sofrimento é passageiro frequente, algo que se esconde, como já podíamos pressentir ao vermos a imagem do casal que se beijava às escondidas ou na mão que apontava uma direção diferente. Na escuridão, uma figura abre um alçapão. Nesta porta encontra-se desenhado um pássaro, símbolo do espírito, ou de uma religiosidade mais espiritualizada. A sua presença na porta permite estabelecê-lo como signo do caminho a seguir. Caminho de libertação. Esta abertura é proporcionada por uma figura, que mais uma vez possui um semblante sacerdotal, papal, denunciado pela presença na sua indumentária de uma mitra. Esta pessoa, este líder, é acompanhado por 3 mulheres, conferindo à imagem um perfume feminino, estabelecendo assim também uma ligação com o tema inicial, onde a deusa Mãe Natureza saía do Sol, resgatada como caminho e esperança. No terceiro nível desta secção, a temática da subjugação é contínua, mas a forma desta subjugação diverge, onde anteriormente a autoridade eclesiástica era suficiente, agora o cárcere pela força já se torna inevitável, resultando diretamente do sofrimento e carência desencadeados. À medida que a influência do ideal na consciência dos homens perde a força e nas suas costas já nasce a sede por uma fé diferente, o poder passa a ser exercido primeiramente pela autoridade e depois pela coerção física. Neste quadro, destaca-se a figura do carcereiro curvado sobre uma vara. Marca também a sua condição de escravo, mas que pelo privilégio subjuga os restantes.
é a exploração do homem pelo homem. Estabelece-se aqui uma ligação com o quadro anterior, onde algo se procurava libertar, sendo imediatamente oprimido, preso e subjugado. Adjacente a esta imagem, o painel é ilustrado com uma cena onde mulheres caídas, umas sobre as outras, denunciam o seu estado. O contexto agrícola é evidenciado por um instrumento similar a um arado, definindo assim a fome como a causa provável. Fome de pão, mas também fome de espírito, podendo ser o elemento feminino qualitativo contra a natureza desta fome. Fome de emoção, fome de sentimento, fome de vida, resultante de uma religião ultrapassada e opressora. Na última imagem desta sequência faz-se a transição. Passamos de um contexto de subjugação, aprisionamento e carência para uma revolta, onde espadas, lanças e soldados olham os céus procurando algo. A proximidade estilística entre as lanças e facas de cozinha, a presença de um elemento similar a um garfo, bem como a mão estendida também representada, vincam o contexto de carência e fome, descrito anteriormente, como um móvel desencadeador deste contexto bélico. O painel superior da coluna seguinte desenvolve-se na narrativa como o culminar do contexto descrito no quadro anterior. Neste quadro, as personagens que mais se destacam continuam a ser marcadas por uma imagética religiosa. O contexto parece transmitir uma ideia de tributo, onde 3 líderes demonstram servir um novo poder, uma nova lei, uma nova religião. Por cima de todo este contexto, destaca-se uma imagem com vários triângulos sobrepostos. O triângulo e a pirâmide possuem simbolicamente uma conotação de estrutura de elevação, de ascensão, símbolo da pirâmide religiosa e cultural, enquanto elementos que balizam o comportamento humano e estabelecem um ideal a ser alcançado. Sendo assim, estes triângulos anunciam e unificam todo o tema do painel. Numa das faces limites desta imagem, encontramos uma figura geométrica que resulta da união dos triângulos, união de religiões, união de culturas. A coincidência entre esta representação dos triângulos e a narrativa que se desenrola imediatamente abaixo parece precisamente corroborar esta interpretação, onde o líder alvo do tributo possui nas suas vestes um padrão muito similar a estes triângulos em união. Todo este quadro não pode ser descontextualizado da rebelião descrita na coluna anterior, e constrói-se como seu resultado. A simbologia aqui presente remete precisamente para essa ligação, onde sobre os ombros destes líderes religiosos distinguem-se figuras animais. A sua localização denuncia bem a sua função, pois o que conduz estes homens, estes líderes, não é a vontade de guiar a humanidade à elevação, mas antes a sua perpetuação, pois o rato, símbolo indubitável de medo, põe em nua a razão da sua ação. No lado oposto da imagem, o rato é substituído por uma criatura animalesca, aludindo à natureza mais básica e instintiva das forças presentes como motor da ação deste líder de religião. Encontramos nesta imagem a presença de várias crianças e jovens, símbolos de uma nova geração da humanidade, que também, como tributo, estão a ser ofertadas a este novo padrão, que apesar de apregoar a união, continua acima de tudo, como está bem patente na criatura sobre os seus ombros, a procurar a sua perpetuação e não uma verdadeira união ou liberdade para esta humanidade. O pormenor do jovem encarcerado numa gaiola permite desconstruir o símbolo. A proposta desta religião continua a cortar as asas desta nova humanidade, desta nova geração. No canto inferior direito, o pássaro com a face de homem, o espírito da humanidade observa toda a cena. A pintura que encontramos subjacente ao painel superior traz implícita a conclusão do painel superior. Contrariamente ao representado acima, onde a nova geração da humanidade se encontrava presa, aqui já se libertou. Uma liberdade unificadora, como vinha sendo sinalizada em pequenos pormenores presentes nas pinturas anteriores, equilibrando a natureza humana entre o feminino e o masculino. Os 2 jovens, rapaz e rapariga, homem e mulher, lado a lado, que lideram e com as suas pandeiretas anunciam a comitiva em festa, contemplam neste caminhar paralelo uma grande força, simbolizada pelo elefante. As mulheres, que dançam nuas e festejam o regresso do feminino, da deusa, também natureza, que sobre o dorso do elefante torna a sua concretização inevitável. No painel inferior, as armas já dormem. A nossa natureza já não representa perigo, já não é um alvo a bater. Já podemos juntos descansar. No painel superior da última coluna encontramos um colar de flores, representado por metade, aludindo a metade invisível à sua proveniência divina. Colar similar encontrava-se representado na mão da mulher deusa que se transportava sobre o elefante.
Subjacente a esta imagem, encontramos um jovem nu, ornamentado apenas com um colar divino presente no quadro superior. Símbolo de premiação, símbolo de chegada, de objetivo alcançado, onde a nudez traduz a aceitação e a integração da nossa natureza. O quadro está repleto de flores, signo de abertura ao sol, signo de consciência sem preconceitos. Abaixo, várias crianças brincam sorridentes, criando um ambiente idílico. Um jovem encontra-se despido da cintura para baixo, aludindo possivelmente a uma sexualidade mais liberta, sem grande necessidade de esconder ou tapar. Parece fugir de algo, que já não o assusta. Sabe que é uma ilusão, uma brincadeira, por isso mantém o seu sorriso. As máscaras, usadas pelas crianças, sublinham o caráter ilusório dos nossos medos, quando descobrimos finalmente que são apenas máscaras, sombras sem força ou fundamento. Espero que tenham gostado desta viagem no nosso sonho coletivo. Venham connosco para novas pescarias.